Como vão, Raverim, Racolo, BC, vocês estão bem? Amigos, hoje nós temos aqui, acho que uma das porções mais profundas, se não dizer por enigmáticas da Torá, tá? A questão famosa do bezerro de ouro. Confesso para vocês aqui, amigos, que como todas as porções da Torá, ela também tem muita coisa, muito assunto, tá? Só que, infelizmente, o pouco tempo que nós temos aqui, eu digo pouco tempo, eu falo em relação ao vídeo não ficar extenso, né? Eu poderia fazer aqui para vocês um resumo inteiro da Paraxá, pegar 1, 2, 3 pontos, né, em relação a todo o conteúdo da Paraxá e trazer uma mensagem aqui, tá? Eu tenho essa intenção para o próximo ano, quando a gente for fazer novamente a releitura, só que aí nós vamos trazer mensagens dentro da porção inteira, trazer algumas coisas de Kabbalah também, tá? Mas a princípio eu quero ficar aqui muito no literal com vocês, tanto que eu tô lendo aqui os comentários de Irash, né? O Rabi Shimon Tzak, mais conhecido como Urash. Eu estou dando essa introdução aqui porque o que nós vamos ler aqui hoje, tá? Talvez, eu não sei, no decorrer do vídeo aqui, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque tem muito assunto aqui. Tem muito assunto, tem muita coisa que em todos esses anos eu lendo, hoje eu consigo entender, né? Por causa do hebraico, né? Acho que fundamental é o hebraico. E hoje lendo com mais atenção, tá? Coisa que você não vai fazer muitas das vezes quando você vai ler a Bíblia, você vai ler para prestar atenção. Você quer sempre ler para você pegar, confirmar aquilo que você acredita, tá? Eu costumo dizer assim que o judaísmo, né? Eu vou usar o termo para não ficar diferente, mas o judaísmo ele é a única religião no mundo que encoraja você a indagar, tá? Todos que estão me acompanhando aqui sabem que o judaísmo não é uma religião, né? É um povo, tá? Que tá aí há milênios conosco, Baruch Hashem. E é o único lugar onde eu fui, que eu conheci da palavra de Deus, onde falava, vai ler, vai estudar, questiona, pergunta. Não simplesmente lê e fala, não, isso aqui é pela fé, tá? Então, o que nós vamos ler hoje aqui, tá? A famosa história do bezerro de ouro, pode chocar muitos. Por que vai chocar muito? Porque tudo aquilo que você aprendeu, todos os anos que vocês estão aí, no caso, né, ouvindo pregadores, estudiosos, tudo, vocês vão entender qual foi o real motivo do bezerro de ouro, tá? E já dando aquele grande spoiler aqui, vocês vão ler comigo aqui, vão saber que não foram o povo judeu que fizeram o bezerro de ouro, tá? Vocês vão entender comigo. É só acompanhar aqui a leitura. Eu vou procurar ao máximo aqui extrair palavras, os pisukim, né, os passuques aqui, os versículos. Tinha 2 midrash que eu queria ler para vocês aqui, só que são 2 midrash enormes, né? São só 2, fora os demais que tem, mas eu queria poder ler para vocês aqui, para a gente mergulhar no profundo dessa passagem, tá? Então, sem mais delongas, essa só foi a introdução, porque verdadeiramente se prepare, tá? Porque tudo que você ouviu durante esses anos todinho não foi verdade, tá bom? Então vamos lá.
Nós estamos aqui na Parashá de Kitsá. Nós lemos ontem a questão sobre ali a contagem do povo judeu, né? Que Deus falou para o povo, Deus falou para Moshe não contar o povo individualmente, mas sim contá-los através das contribuições que eles dariam para a construção ali do tabernáculo, através da moeda de meio shekel, né? Cada um doaria, então era contado ali, ou seja, você não contará as pessoas. Ali a gente explicou um pouquinho sobre a questão do Ainará, né? Que é o mal olhado que tem dentro da Torá, que ela explica, tá? É só você ver o vídeo lá que também foi bem extenso, tá bom? E essa porção aqui, para você ter ideia, ela é maior do que a de ontem. Então, provavelmente eu vou dividir ela aqui em duas partes, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 31, tá? Versículo 18. Então, ali após Deus ter falado sobre a questão do Shabat, para o povo judeu, que mesmo que eles viessem a construir o tabernáculo, chegasse o Shabat, eles não poderiam fazer mais aquelas obras, deveriam parar, no meio que estivesse fazendo, não poderia mais fazer, por causa do Shabat, tá bem explicado lá também, tá? E aqui nós vamos dar início à segunda parte, tá bom? Então vamos lá. Ele deu a Moshe, quando terminou de falar com ele, no Monte Sinai, 2 tábuas do testemunho. Elas eram tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus, tá? Então nós já somos introduzidos aqui a questão que Moshe estava falando com Deus durante aqueles 40 dias e 40 noites, tá? E ali Deus deu para ele as 2 tábuas do testemunho, tá? Vamos aqui nos aprofundar ao máximo sobre essa questão. Eu quero deixar isso aqui registrado bem para todo mundo, para você poder ver, ler e entender. Vou pegar o primeiro comentário de Irache, que ele fala assim: na Torá, a ordem cronológica não é necessariamente respeitada. Já falei sobre isso, é só ver nos outros vídeos, que a Torá ela não está em ordem cronológica. O episódio do bezerro de ouro ocorreu muito antes da ordem da construção do tabernáculo, tá? Pois no dia 17 de Tammuz, as tábuas da lei foram quebradas, ou seja, no episódio do bezerro de ouro que vai ser lido agora. E no Yom Kippur, Deus perdoou a Israel, tá? Que no caso seria no dia de Yom Kippur, conhecido como dia do perdão, tá? No dia 10 de Tisrei, tá bom? No dia seguinte foi quando começou a doação para a construção do tabernáculo, e ele foi erguido no primeiro dia de Nissan. Então, meus amigos, você já começa a entender aqui 2 coisas. A Torá não está em ordem cronológica. Nós vemos a Parashá de Tetzaveh e a Parashá de Terumá falando sobre a construção do Mishkan, as roupas sacerdotais, e agora simplesmente ela narra sobre a questão, a Parashá de Kitsá ela narra sobre a questão de você fazer uma doação com a contribuição através de meio shekel, que é uma moeda, tá? Para poder fazer a construção do Mishkan. Então, peraí. Se eu vou contar os filhos de Israel pela doação deles para fazer a questão, construir o Mishkan, porque nós lemos lá, ou seja, mais uma vez você entende que a Torá não está em ordem cronológica. Que tudo aquilo que foi falado agora na Parashá de Tetzaveh e Terumá era o que Deus estava falando para Moshe no monte e que ele teria que passar. Você vê várias vezes comigo lendo lá que aqui na Torá Deus fala assim: olha, tá vendo? Eu vou te mostrar a menorá. Olha, tá vendo? Eu vou te mostrar as roupas. É assim que você tem que fazer, como você tá vendo. Ou seja, Deus estava mostrando para Moshe lá, nesses 40 dias e 40 noites. Tá? Talvez isso aqui vai dar mais vídeo, mas vamos lá. Então, nós lemos aqui, então, que Deus deu as tábuas da lei para Moshe, né? Vamos aqui para mais um comentário de Irache. Diz assim: quando terminou de falar com ele, Irache comenta assim, né?
Aqui eu vou entrar um pouquinho no hebraico só para a gente ter uma noção do texto. Tá dito assim, Kehaloto, né? Que sem a primeira letra Vav, tá? Porque no caso seria Verhalot, ou seja, então não tem o começo com a letra Vav. Aqui muitos não vão entender porque isso aqui já é questão do hebraico, mas o que eu vou querer dizer para vocês é o seguinte: é como se tivesse escrito aqui Kehaloto, como a noiva, pois a Torá foi entregue a Moshe como um presente, assim como a noiva é entregue para o seu noivo, porque senão ele não conseguiria aprender tudo o que aprendeu em um intervalo de tempo tão curto. Vou terminar de ler, a gente já explica. Assim como a noiva é adornada com 24 ornamentos, conforme listados lá no livro de Isaías, tá? No capítulo 3, versículo 18 ao 24, assim também o estudioso da Torá deve ser adornado com os 24 livros, né, da Escritura, ou seja, deve possuir conhecimento de todos os 24 livros do Tanar. Aí nós temos lá a Bíblia inteira, ela tem 5 livros que são os livros da Torá, tem os 7 livros dos profetas e os 12 da Escritura, tá bom? Aí você vai dar o total aí dos 24 livros da Torá, de Bereshit, né, a Malaquias, de Gênesis a Malaquias, né, Malaquias. Então, a gente só começou. Rashi ele está comentando aqui que nesse tempo que Moshe ficou lá, 40 dias e 40 noites, é um tempo curto para ele aprender toda a lei, aprender toda a Torá, toda a Bíblia. Irache ele vem e usa a alusão de uma noiva, como há toda uma preparação para o casamento. Você tem ali os Shidor, que você vai conhecer a pessoa, tudo. Ah, vai 1, 2, 3 encontros, tá, é isso. Vem toda aquela questão, tá, nós vamos noivar. Aí vai ter a questão do casamento. Então, Deus estava preparando para dar algo para Moshe, que no caso é a Torá, que era algo precioso para Deus. Então, o Urash ele vem e usa essa questão da noiva. Aí uma segunda explicação de Irache, ele explica sobre a questão dos adornos da noiva. Né? Ele até cita aqui Isaías capítulo 3, ali do versículo 18 a 24, para quem quiser ler. Lá você vai ver que a noiva ela é adornada com 24, né? São 24 adornos, tá? Ornamentos, eu acho que ele diz aqui ornamentos, tá lá adornada com 24 ornamentos. É só você pegar essa questão, Isaías e ler lá, você vai ver que ele fala de 24 ornamentos que a noiva era adornada para poder, né, ir até a roupa ali, a fazer a cerimônia do casamento. Então, o que a Irache ele fala? É a mesma coisa, porque aqui nós temos os 5 livros da Torá, nós temos os 7 livros dos profetas, né? E temos os 12 escritos. Então seria ali de Gênesis a Deuteronômio. Aí você pega os escritos, você pega o livro de Esther, você pega o livro de Reis, Segunda Reis, aí você pega o livro dos profetas, Ishaiahu, né, Isaías, Irmiahu, Jeremias, Ovadia, né, Obadias e por aí vai. Você vai dar um total de 24 livros, ou seja, a Torá, a perfeição da Torá escrita aqui, você já entende que Deus já estava falando que daria um total de 24 livros da Torá para Moshe. Irache ele usa esse argumento aqui justamente para falar que não tinha como, era pouco tempo ainda, os 40 dias e 40 noites que Moisés ficou ali, tá? Era pouco para ele receber todo esse conhecimento. Então, tem um Midrash que conta que Deus falava, Moshe estava ali com Deus, Deus falava assim, ó Moshe, essa lei, ela é assim, tá? Essa é a lei, vou explicar para você. Aí Deus explicava para Moshe. Aí Deus falava para Moshe, Moshe me repita, para ver se Moshe havia entendido. E o mais profundo, o Midrash também conta que você pode questionar. Ele fica 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus, ali na presença de Deus, na presença dos anjos, e me volta com 2 tábuas, com 10 mandamentos. Você fala, poxa, né? Aí você me entende aqui.
O que ele realmente estava fazendo era aprendendo ela, tá? Aí o Midrash ele conta pra gente uma seguinte história, né? Uma seguinte analogia, na verdade, desculpa, uma analogia. Quando você pega uma criança, né, ela tem que aprender o que primeiro? Ela vai aprender o A, B, C, D, F, G, H, I, J e por aí vai, no português. Aí no hebraico ela vai aprender o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zay. Já falei das 22 letras aqui uma vez para vocês, tá bom? E o que acontece? Então você está dando o primeiro passo para ela entender. Depois que você vê o que a criança ela decorou todas as letras e as consoantes, no caso do português, para poder formar palavras, aí você vai dar os livros para ela poder ler, se aprofundar. A mesma coisa Deus estava fazendo aqui com Moisés e com o povo. Então, quando Moisés desce com as duas tábuas ali, com duas, por que duas, né? O Midrash também nos conta. Em uma estava escrito os 4 mandamentos para Deus, e nas outras os 6 mandamentos entre o homem e o homem. Então você entende que o que Deus mandou para o povo era para eles começarem a se assimilar a situação. Então Moisés vai lá, desce com o principal, que são os 10, porque desses 10 sai todos os outros 613. Você vai lá para eles os 10 e você vai ensinar para ele todos os outros 613 que eu passei para você, todos os mandamentos, todas as leis, todas as instruções que eu dei para você. Então é isso aqui que nós entendemos, tá? Vamos dar continuidade aqui. O povo viu que Moshe estava atrasado para descer da montanha. O povo se reuniu em torno de Aharon e lhe disseram: Venha, faça-nos deuses que irão perante nós, pois esse homem Moshe que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Então o povo viu que Moshe estava atrasando, né? E segunda coisa que nós podemos ver aqui. Eu vou fazer bastante uso aqui dos comentários de Rashi e bastante uso do Midrash para a gente entender o que estava acontecendo, tá? Rashi ele traz um extenso comentário aqui sobre essa questão. Em hebraico, a palavra atrasado, ela vem traduzida assim, que é boshesh, tá? Ou seja, tá atrasado, tá? É uma forma no hebraico de dizer que a pessoa está demorando, tá? Ela está demorando. Tô arrumando um livro aqui porque eu tava vendo, tá? Por que Moshe subiu a montanha? Ele dissera ao final de 40 dias, eu virei na sexta hora. Ou seja, Rashi ele começa a comentar aqui sobre a questão do que o Moshe havia dito para o povo, quando ele falou, espere aqui, eu vou subir de lá, vou trazer os mandamentos de Deus. Então Rashi ele vem e fala assim, eles pensaram que o dia da subida fazia parte da contagem. Mas Moshe lhe dissera completos, ou seja, 40 dias com a noite inclusive. E o dia da sua subida não incluía a noite anterior. Deu para entender? Então Moshe estava falando que ia ficar lá os 40 dias, 40 noites, só que aquele dia não estava incluído na contagem, nem a noite anterior. Tá? Porque no dia 7 de Sivan, Moshe subiu. Consequentemente, o 40º dia da contagem era o dia 17 de Tammuz, que já vem dentro do calendário hebraico. No dia 16 de Tammuz, veio Satã e os confundiu, mostrando uma imagem escura, nebulosa e de confusão para que dissessem, com certeza Moshe morreu e foi por isso que veio a confusão ao mundo. Então Satã lhes disse, Moshe morreu porque 6 horas já se passaram e ele ainda não voltou conforme encontrado, né, no tratado isso aqui está no Talmud, tá? No tratado de Shabat, na página 89a. Tem a continuação do comentário aqui, só que eu quero continuar aqui com vocês.
Então nós entendemos aqui, amigos, que Satã, né? Eu estou pensando se eu explico para vocês, não se vocês já estão acostumados com o termo, né? Para quem não sabe, né, na Bíblia, no judaísmo, não tem esse negócio de anjo que se rebelou contra Deus e levou terça parte e blá blá blá. O Satã, aqui, ele é um anjo criado por Deus, como Deus diz lá em Isaías: eu faço todas as coisas, eu crio o bem, eu faço o mal. Todas as coisas a mim, né, a Deus estão sujeitas. Ou seja, se todas as coisas estão sujeitas a Deus e ele faz todas, então o Satã é uma criação de Deus, tá? Isso aí vai ser melhor explicado quando a gente for falar lá do livro de Gênesis, tá? Lá no comecinho do livro de Bereshit eu vou explicar quem é verdadeiramente a Satã, né? O acusador, o adversário, tá? Ele nada mais é do que um malar criado por Deus, tá? Para possibilitar o ser humano a ter o livre-arbítrio. Nada mais do que isso, ele está sujeito a Deus, não pode fazer nada por Deus. Ele é um emissário de Deus, tá? Então ele veio, tá? O Midrash é que ele se aprofunda nessa situação numa coisa assim incrível. Vou tentar trazer para vocês, que eu não vou colocar aqui para ler, que como eu te disse, seria muito tempo para a gente só ler o Midrash só sobre essa situação. Mas o Midrash, ele nos conta que o Satã usou de esperteza, como ele sempre faz, para ludibriar o povo. Ou seja, ele veio, né, e confundiu o povo. Porque naquele dia era 17 de Tammuz. E ele veio no dia 16, falando: ó, o tempo que Moshe deu para vocês já passou. O Midrash nos conta que, olha só que interessante. O povo se reuniu em torno de Aharon e disse: venha, faça-nos deuses que irão perante nós. Pois esse homem, a palavra esse homem, eles estavam vendo. O que o Satã fez? O Satã mostrou para eles, entendam bem comigo, Moshe subiu ao Monte Sinai. Diz ali que ele entrou na casa de Deus. O que acontece? O Satã, como estava tudo escuro, o Satã mostrou a Moshe que estava suspenso, o corpo, né? Na verdade, estava suspenso entre o céu e a terra. Só que o que Satã falou? Tá vendo? Ele está morto. Só que o que aconteceu com Moshe foi que o seu espírito ele saiu do corpo porque ele entrou em uma outra dimensão. Por isso diz que lá ele não comeu e não bebeu. Hashem cuidava do corpo e a presença, a Neshama, o Ruach, né, a alma de Moshe estava com Deus aprendendo toda a Torá. Então o Satã viu e falou: ó, tá vendo? Moshe está morto. Talvez os anjos o tenham matado, ou Deus mesmo, ele deve ter feito alguma coisa e o matou. Tá? O Midrash ele se aprofunda muito nessa questão aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, era essa a visão. Por isso que diz assim, esse homem, quando você diz, ó, esse livro aqui, tá? Esse aqui é um dicionário que eu tenho há muitos anos de hebraico, tá? Então, quando você vai pegar uma coisa, você fala, esse é porque você está na sua mão, você está apontando, olha esse ali. Então, o povo estava vendo, tá? E o Satã veio e enganou eles, falando que era dia 17, sendo que era dia 16, ele veio antes, tá? Não se pode dizer que o único engano deles foi porque era no dia nublado. Aí acho que comenta que a gente não pode simplesmente só falar que porque estava nublado eles não estavam vendo, tá? Eles estavam confusos quanto ao horário, entre antes do meio-dia e depois do meio-dia. As 6 horas mencionadas por Moshe iam desde o amanhecer até o meio-dia. Porque Moshe só descera no dia seguinte, conforme está dito. No dia seguinte, eles se levantaram cedo e trouxeram oferendas queimadas. Ou seja, o Satã enganou aqui tão bem o povo que ele fez eles pensarem que já tinha se cumprido o prazo e que já tinha se passado das 6 horas, que era do amanhecer, até o meio-dia. Então o povo falou, então Moshe está morto realmente. Tá? Vamos dar continuidade aqui.
Então o povo ele se reuniu em torno de Arão ali. Aqui que entra a questão. O povo se reuniu em torno de Arão. Eles disseram: venha, faça-nos deuses que irão perante nós, pois esse homem Moshe que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Aqui no próprio português você já entende uma questão, que não era o povo judeu que estava falando isso. Sim, meus amigos, você se enganou durante esses anos todinho. O próprio texto em português já diz logo: venha, faça-nos deuses, plural, que irão perante nós, pois esse homem Moshe que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Tá? Quem era esse povo? Tá? Quem que era esse povo? Se nós pararmos para analisar, tá? Lá no livro no próprio livro aqui de Shemot, no capítulo 12, versículo 38, vamos ler aqui, tá? Eu quero deixar isso aqui bem explicado para... E por incrível que pareça, eu abri quase em cima da página, gente. É a providência, é rasgar para ti com isso, não é a providência de Deus mesmo. Do tanto que eu peguei aqui, eu abri, caiu 2, 3 páginas antes. Bora lá. Versículo 38 do capítulo 12 do livro de Shemot, nós estamos lendo aqui, diz assim: também uma grande mistura subiu com eles, e rebanhos, e gado, e uma grande quantidade de pecuária. Mistura de povos. Quem está me acompanhando sabe que quando o povo judeu saiu do Egito ali, existiam outras nações que estavam escravos também. Essas outras nações foram com o povo judeu, não só essas nações, como muitos egípcios também, quando viram que a deidade deles lá no Egito não tinha poder nenhum, nem mesmo o faraó, que era tido como Deus, muitos falaram: não, nós vamos com os judeus, porque nós vemos agora que Deus controla tudo. Porque nós sabemos que todas as 10 pragas ali foram atingindo quem? Atingiram os deuses do Egito. Então o povo falou: não existe Deus no Egito. Somente o Deus do povo de Israel é Deus. Então saiu uma mistura muito grande com eles, de pessoas, de povos. Tá? E aí que você entende comigo aqui. Façam-nos deuses. Aí você para e pensa comigo aqui. Pessoal, entendam bem. Façam-nos deuses. O povo estava lá cativo, o povo judeu, descendência ali de Abraão, Isaac e Jacó. Tinha ali José no Egito. Nós sabemos que o faraó que estava ali, ele morreu. Veio um outro e não conheceu. Então, e todo o povo clamava a Deus, pedindo. Ou seja, Deus fala para Moshe: ó, o clamor do povo chegou até mim. Então, como é que pode esse povo que sempre adorou o único Deus, agora está falando para Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós? Entendeu, gente? É só a ficha, não precisa nem falar a ficha caiu. O texto literal já diz isso. Isso vai ficar mais claro ainda mais aqui para frente. Calma, nós vamos chegar lá. Então, quando eles disseram faça-nos deuses, era ainda aquela essência egípcia, idólatra de vários deuses que estavam falando. Era a mistura de povos, não era o povo judeu. Vamos lá. O próprio hebraico, agora vamos entrar aqui no hebraico sobre essa questão, para falar mais profundo. O hebraico diz assim: Asher Yehu Lefaneno, ou seja, que irão perante nós. Asher, que, Yehu, né, perante, Lefaneno, que irão perante nós. Ou seja, a palavra Yehu está no plural. E isso já nos ensina que eles desejavam muita divindade para si. Gente, o povo judeu sempre foi monoteísta. Quem tinha dezenas ou centenas de deuses no Egito era o povo egípcio. Pois esse homem Moshe, como eu te disse, aqui Rashi ele comenta aquilo que está escrito no Midrash, mostrou-lhes uma imagem que parecia com Moshe que estava sendo carregada no ar.
Tudo isso aqui você pode ver lá no Tratado de Shabat, no capítulo 89, na página A do Talmud, tá? Não sou a maioria que está falando, só você pegar o que eu acabei de falar aqui, Shabat 89A no Talmud e conferir. Que nos tirou do Egito e nos mostrou o caminho pelo qual deveremos sair do Egito. Ou seja, agora necessitamos de deuses que irão à frente. Ou seja, Moshe, que nos tirou do Egito, queria nos mostrar o caminho, morreu. Então você tem que agora criar deuses para nos guiar. Versículo 2. Arão disse a eles: tirem os brincos das orelhas de suas esposas, filhos e filhas, e tragam para mim. Todo o povo tirou os brincos que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. Ele os tomou de sua mão, amarrou-os num pano e foi feito um bezerro fundido. Eles disseram: este é o seu Deus, Israel, que lhes tirou da terra do Egito. Olha só como está escrito em hebraico. Vaiomeru, desculpa, Eler Elohecha, Israel Asher, Haelucha Meeretz Misraim. Ou seja, Israel, estão apontando, mais uma vez como eu digo, em hebraico, eles estão apontando, e no português também dá essa tendência. Este é o seu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Ou seja, agora o povo egípcio ali, né, a mistura de povo, aponta para o povo judeu e fala, ó, tá vendo, esse aqui não é o Elohecha, né, Elohim, ou seja, Deus. Esse aqui é o seu Deus, o seu único Deus que tirou vocês do Egito, tá? Só que vamos voltar aqui para a gente poder depois adentrar isso aqui. Então, eles chegaram a Arão e Arão disse assim, eles tirem os brincos das orelhas de suas esposas, filhos e filhas, entregam para mim. Aqui mais uma vez, como eu falei, gente, é um assunto muito extenso. Tem um Midrash aqui também que conta como que foi essa situação aqui com Arão. Arão, o irmão de Moshe, sabia de Deus. O que ele estava tentando fazer aqui era atrasar a situação. Quando ele falou assim, tirem os brincos das orelhas de suas esposas, por que tirem? Por que não falou elas dão os brincos? Porque as mulheres aqui, elas não queriam participar disso. Aqui a Torá, né, o Midrash fala que elas receberam em mérito disso, de não querer participar, elas receberam o Rosh Chodesh, né, que é a questão do início do mês, tem toda uma questão voltada aqui para a mulher, já é um assunto mais dentro do judaísmo, não vou entrar, mas elas receberam esse, em merecimento a esse protesto, eles receberam esse mérito. Então, o que acontece? As mulheres não queriam dar os brincos, seus pingentes. Tá? O Midrash chega até a falar assim, não é porque elas não queriam, porque elas estavam agarradas ao ouro. Não, elas não queriam porque elas não queriam que algo delas participasse daquilo que seria uma idolatria agora. Por isso que o texto diz, tire, fala para os maridos, tirem de sua esposa, arranca delas e tragam. Arão, ele queria atrasar todo o processo, porque você imagina, milhões de pessoas, você sair até você retirar, recolher, trazer até ele, isso daria tempo, ou seja, ele pensava assim, que conforme o povo vai demorar para fazer isso, até lá Moshe já veio, porque o prazo ainda não deu. Tá? Então o povo tirou os brincos que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. Tá? Aí eles tomou de suas mãos, amarrou-os num pano e foi feito um bezerro fundido. Tá? Eu tô lendo aqui os comentários de Irache para ver se eu deixei passar alguma coisa, tá? Porque tudo que eu tô comentando aqui, muita parte é de Irache e do Midrash, tá bom? Tudo que o Irache está comentando aqui é o que eu acabei de falar, sobre a questão das mulheres, as crianças, tá? Aí tá, ele amarrou num pano e foi feito um bezerro fundido. Aqui também tem um processo muito interessante. Arão, ele não fez o bezerro. Ele explica isso aqui mais na frente. O próprio Arão, né? Diz assim, um bezerro fundido. Aqui, assim que eles lançaram os brincos de ouro no fogo, os feiticeiros da mistura dos povos que saíram com eles do Egito fizeram bezerro de ouro com feitiçaria. É aquilo que eu disse. A mistura do povo não foi Israel. Vocês estão me entendendo? Não foi Israel. Outros dizem, tem um outro comentário que diz que Milha, que era um dos feiticeiros lá de Faraó, que nós lemos lá quando Moshe estava no Egito,
Ele também foi resgatado por Moshe da parede do prédio onde ele tinha sido empregado no Egito, ou seja, depois que ele passou por toda a vergonha lá, que Moshe ele fazia algo, Moshe sempre vinha lá e fazia maior, ele acabou sendo feito como pedra na parede. Urashi ele comenta aqui que ele acabou saindo porque Moshe, né, usou aqui do nome de Deus e tirou ele de lá milagrosamente da parede. Ele acabou seguindo o povo judeu. Então, como ele já era um sacerdote ali dos deuses do Egito, então foi ele que tomou essa iniciativa, né? E fez jogou e pelas suas feitiçarias saiu o bezerro. Nós sabemos que quando Moshe fala que ia tirar o povo de lá e que o próprio faraó fala, não, sacrifiquem aqui. Aí Moshe fala, você está doido? Como é que a gente vai sacrificar a deidade na frente dos egípcios? Vocês vão ficar quietos. Ou seja, quem era a deidade do Egito? O bezerro. Nós lemos lá. Então, por que sai um bezerro aqui? O que tem a ver o bezerro com o povo judeu? Estão me entendendo? Então, ele tira, né? Ele lança. Não foi a Arão. A Arão simplesmente pegou e tirou, lançou. Quando foi lá, fizeram essa feitiçaria, saiu um bezerro. Fundido, trata-se de uma expressão relacionada com metret meta. Aqui já é um hebraico, tá? Uma vez que ambas as palavras são derivadas da raiz que significam derramar, quando o metal se funde e passa por o estado de líquido, ou seja, jogado, derramou, saiu o bezerro, tá? Aí aqui que eu falei para vocês, este é o seu Deus, Israel. Rashi ele comenta assim, não está dito, este é o nosso Deus, tá? Ou seja, Elecha Elohecha, tá? Aí Rashi comenta assim, Velonema Elecha Elohenu, ou seja, não está escrito nosso Deus, está escrito Elohecha, seu Deus, tá? Daqui aprendemos que o Erev, no caso, a mistura de povos que saiu do Egito com o povo de Israel, se reuniu contra Arão, foram eles que fizeram o bezerro, depois desviaram os filhos de Israel. Então entendam bem, tá? Essa questão do bezerro, da idolatria, não partiu do povo judeu. Partiu da mistura de povos, tá? Da mistura de povos é que partiu essa questão da adoração do bezerro. Eles simplesmente fizeram o quê? Induziram o povo judeu a pecar, a fazer esse erro. Vamos continuar aqui. Aarão viu e construiu um altar diante dele. Aarão fez um pronunciamento e disse, amanhã deverá ser um festival para Deus. Aarão viu o quê? Quando ele viu que aquele bezerro saiu, que ele falou, nossa, como é que ninguém fundiu? Ele simplesmente saiu formado bezerro. Aarão fez de tudo ainda para atrasar o pecado de Israel. Aarão falou assim, ele construiu um altar. Imagine você, um tempo que você vai, naquele tempo você construiu um altar de pedras, tá? E não diz aqui que Aarão falou para o povo trazer pedras, diz Aarão construiu. Por quê? O tempo que Aarão iria mais ainda demorar para ele sozinho construir o altar de pedra, era o tempo que ele ainda acreditava que daria tempo de Moshe voltar e acabar com aquilo de vez. E assim resgatar o povo judeu. Tá? Isso também está no Midrash. Ou seja, o povo falou, vamos construir um altar. Aarão falou, não, eu vou, deixa que eu mesmo faço. Ou seja, tentando livrar o povo judeu de toda maneira daquela idolatria. Aí ele fala assim, amanhã deverá ser um festival para Deus. Rashi ele comenta, mas não hoje, talvez Moshe chegue antes que sirva um bezerro, e este é o significado simples. Ou seja, olha só o que Aarão fez. Tá? Aarão esperto falou assim, amanhã nós fazemos um festival para Deus, ou seja, vamos tardar mais ainda. Vamos tardar, deixar que demore mais, porque amanhã talvez Moshe apareça e não deixa tempo do povo cair na idolatria. Seu significado, de acordo com o Midrash, né, que eu estava comentando, é que Aarão viu muitas coisas. Aqui, pessoal, aqui tem esse Midrash, ele é muito extenso. Então, o que acontece? Eu vou ler aqui e eu vou explicando para vocês. Ele viu Hu, o filho de sua irmã, que os havia repreendido, e eles o assassinaram. Este é o significado de vai-vem, que possui duplo sentido, e construiu, tá? A palavra vai-vem é construiu.
e também a palavra biná, compreensão, ou seja, o Midrash encontra aqui que Hur, que era o filho de Miriam, né, com Caleb, ele tentou impedir que os egípcios influenciassem o povo de Deus. O que eles fizeram? Mataram ele. Então, Aharon, toda essa situação aqui estava acontecendo naquele momento, tá? E então vem, Misbe Lefanav deve ser entendido como se fosse escrito, vai ver zavuar, ou seja, ele entendeu que daquele que for abatido na frente dele, ou seja, como é que eu posso dizer para vocês aqui? O Misbe, o altar que ele estava construindo, não era uma construção voltada ao bezerro, tá? Mas ele estava em toda a situação que aconteceu, com o caso do seu sobrinho morreu, ele ia fazer um altar, né? Um Misbe Lefanav, entendeu? Que era para quem foi abatido na frente dele, que foi o próprio sobrinho dele, né? Ele também viu a situação e disse, é melhor que se responsabilizem a mim pela transgressão e não a eles. Ele também viu uma outra coisa e disse, se eles construírem o altar, um trará cascalhos, o outro uma pedra. Assim o trabalho será feito integralmente de uma só vez. Porém, se eu for construí-lo, eu vou atrasar o meu trabalho. Nesse inteirinho, Moshe chegará. Aquilo que eu comentei para vocês aqui, que ele tentou tardar de toda maneira essa idolatria que estava acontecendo, tá? Um festival para Deus. Sua intenção era boa. Harão tinha certeza de que Moshe viria no dia seguinte e eles que serviriam a Deus. Por isso que ele fala um festival para Deus. E aqui, no hebraico, não está Elohim. Está lá, não vou falar o nome de Deus, tá? Está lá Hashem. Hashem significa o nome. Quando eu não quero pronunciar o nome de Deus, eu falo lá Hashem. Então, Aharon, ele falou assim, Harão vai omar Hag, né, que é uma festividade, La Hashem Mahal, Mará, tá? Ou seja, é uma festividade para Deus, como eu disse, no hebraico está escrito o nome de Deus, tá? Não Elohim, o nome próprio de Deus. Então, Aharon tinha toda a intenção de fazer com que isso atrasasse e no dia seguinte eles não tivessem caído no erro e adorassem realmente fazer seu festival para Deus, Hag, não uma festa. Vamos continuar aqui, meus amigos. Eu vou dividir isso em duas partes. Eles levantaram cedo no dia seguinte, fizeram oferendas queimadas e trouxeram oferenda de paz. O povo sentou-se para comer e beber e eles se tornaram depravados. Tá? Então, aqui o que aconteceu? Eles levantaram cedo. Fizeram oferendas queimadas ao bezerro, ou seja, eles se como é que fala? Eles se adiantaram. Trouxeram oferendas de paz, sentou-se para comer e beber, se tornaram depravados, né? A própria palavra aqui em hebraico, né, para depravado significa letzarek, que na verdade como é que eu posso dizer para vocês? Não é fácil a gente trazer do hebraico para o português, né? Por isso que eles colocaram aqui depravado. Vamos deixar aqui como depravados mesmo, ou seja, eles começaram a ter atos sexuais assim explícitos na frente de todo mundo. Aí você pergunta isso para mim, o povo judeu tinha isso com eles, em toda a história que a gente está lendo, as pessoas recatadas, pessoas que tinham ali os seus costumes, viviam entre eles ali. Você acha que isso partia deles, sendo que o Egito que tinha esse costume, não era o povo judeu estava sendo influenciado. É óbvio que alguns que estavam sendo influenciados aqui participaram também dessa festa, porque nós vamos decorrer aqui, nós vamos entender. Aí vem assim, Deus falou a Moshe, vá, desça, pois o seu povo que tirou da terra do Egito, pois o povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu, tá? Ou seja, Hashem el Moshe ler recha, tá? Kisheret. Eu não vou ler em hebraico aqui, tá? Porque o significado no português ele é quase a mesma coisa. Então, quando fala assim no hebraico para Moshe descer, o que ele está dizendo, ou seja, assim, o próprio tribunal ali, onde o Moshe estava, na presença de Deus, ou seja, a confiança em Moshe acabou caindo. Então, quando a Torá fala desça, aqui que está no português desça, ele está dizendo que Moshe desceu um ponto espiritual, tá?
Ou seja, o Urashi fala assim, ó, desde a sua posição elevada, eu lhe dei essa posição elevada só por causa dos filhos de Israel, naquela hora. Moshe foi banido por decreto do Tribunal Celestial, né? Como estou falando, ou seja, esse desça é que ele desça da posição em que ele estava, não é simplesmente descer a montanha. Nós sabemos que ele estava ali num outro patamar, então você vai descer, vai voltar para o seu nível humano, porque o povo que você tirou lá do Egito, que não era o povo que eu falei para você tirar, você era para você tirar os filhos de Israel, não a mistura de povos, se corrompeu. Eles rapidamente abandonaram o caminho que eu lhes ordenei seguir e eles fizeram para si um bezerro fundido. Eles se prostraram e ofereceram sacrifício para ele, exclamando: Este Israel é o teu Deus que tirou da terra do Egito. Então você vê a unicidade de Deus. Deus estava ali com Moshe, ensinando a Torá para ele, e ele estava vendo o que estava acontecendo lá, inclusive o que o povo estava falando. O interessante é o que Deus fala para Moshe, ó, que esse povo falou, este Israel é o teu Deus, ou seja, está ensinando o povo, meu povo, a adorar um bezerro fundido. Gente, isso aqui tem um profundo tão grande, porque se você conhece os 10 mandamentos, o primeiro Deus fala assim, eu sou o teu Deus que tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Aí o segundo mandamento é não façam para ti imagem de escultura, fundida, nem nada. Ou seja, o povo começou a quebrar já 2 mandamentos. Esqueceram quem foi que tirou eles do Egito e já tinham feito uma imagem fundida. Olha só a situação em que estava ali no momento, né? E a Irache ele comenta aqui, ó, pois o seu povo se corrompeu, né? É engraçado que Deus fala, né? O seu povo se corrompeu, não o meu povo. O povo que você trouxe, que ele falou, deixa eles virem com o povo judeu, que eles vão aprender o caminho também. Por isso que Moshe ele perdeu, ele foi deixado um nível abaixo, tá? O povo se corrompeu, mas seu povo, a mistura dos povos que você aceitou por sua própria iniciativa se converter, né? Iniciativa os converteu sem se consultar comigo. Você disse, é bom que convertidos se juntem a Deus, mas eles se corromperam e fizeram que os outros se corrompessem. Ou seja, o povo que você falou, vamos trazer, eles vão se converter, tudo e vão andar com o povo de Deus. Eles fizeram o contrário, eles se corromperam e ainda incitaram o povo de Deus a fazer o mesmo. Tá? Então, amigos, eu vou parar esse vídeo. Esse aqui vai ser a primeira parte, tá? E vamos para a segunda parte aqui. A gente se vê no próximo vídeo.